Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e realista, com tamancadas no amor para acordar vocês para a vida, dar aquele chacoalhão, sabe? Meu nome é Andréa Chociai. No meu Instagram, no meu TikTok, @AndréaChociai, vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim, ver a minha skin toda atlética, maravilhosa, um pouquinho do meu dia a dia, então aproveita e já me segue por lá. Vocês também podem assistir a este episódio no nosso canal do YouTube, o Descobrir Depois de Adulta Podcast. Hoje estamos assim num segundo um tanto quanto diferente, porque quem me acompanha lá no Insta viu que nos últimos dias eu estive decretei miniférias. Teve um feriadinho aqui na minha cidade e aí eu pensei, por que não? Eu não vou salgar o meu butuqueiro em alto mar. Gente, eu sou uma fascinada. Eu acho que não tem pessoa que ama mais o litoral do que essa pessoa que vos fala. Vou me aposentar na maresia. Isso é fato. Não sei quando, mas o meu fim de vida vai ser numa cidade litorânea, de preferência, cidade que eu amo, maravilhosa, Bombinhas, mais especificamente a Praia de Mariscal, tem todo o meu amor, desde 2017 eu vou pra lá. Eu e o Michael, a gente já conhece tudo, desde assim, eu acho que da parte comercial, tipo assim, onde comer, o que comer, enfim, e também os passeios. Eu digo que lá é um lugar assim que conecta muito a gente com a natureza. Tanto que quando eu vou pra lá, gente, adeus celular, eu não me arrumo, eu não passo maquiagem. Eu falo que é meu sonho, eu que tenho zero vaidade, nossa, pra lá... Acabou a maquiagem. Mas pra quem me acompanhou, viu que aconteceu um negocinho lá que eu fiz pela primeira vez. E confesso pra vocês que neste final de semana eu dei de cara com o pé horroroso do medo. Eu não digo que o medo ele mostrou a cara pra mim, ele mostrou o pé, porque o pé, eu não sei, o meu pé no caso assim, gente, é a coisa mais tenebrosa que existe. Então eu digo que o medo ele mostrou o pé, a coisa mais feia pra mim neste final de semana, e eu queria falar um pouquinho sobre o medo. Mas antes, temos um babado novo. De quem? De Dona Insider. Dona Insider e suas novidades, tecidos tecnológicos, lançou mais um tecido que, pra mim, esse veio coroar o da Tech T-shirt, que é o Future Form. É um tecido agora mais voltado para alfaiataria, porque a Tech T-shirt ela é um tecido mais molinho, um tecido bem basiquinho mesmo, aquela brusinha basiquinha, que não tem nada de básica. Mas o Future Form, ele é mais voltado para tecidos para alfaiataria. Então eles vão ter um corte mais para alfaiataria, nem aquele muito grandão, mas nem o muito slim, que é pra gente, é tecido para roupas casuais. Então eu vou poder usar no trabalho, como eu vou sair para um happy hour e eu vou estar montada de linda. Mas vai ser uma alfaiataria que te permite movimento, é uma alfaiataria mais confortável, porque eu vejo, às vezes eu pego umas camisas aí que eu compro por aí e me prende, é um tecido meio duro, ou é um tecido que esquenta demais. E o último lançamento foi a calça Future Form. Então é uma calça num padrão, numa modelagem de alfaiataria, mas ela é feita com o tecido, que já é marca registrada da Insider, o Future Form. Então ele também, como a Tech T-shirt, não vai amassar, ele não vai esquentar, é um tecido mais durável, ele se ajusta ao corpo, ele faz uma troca de calor melhor, então você não vai ficar esbaforida porque eu coloco algumas camisas e misericórdia, eu só fico, sabe? Ele é resistente à água, pra mim esse foi assim o top dos tops. Então em dias de chuva vai cair água, ele não vai ficar absorvendo, ele não vai ficar chupando, então ele tem uma tecnologia de repelir a água e também não desbota. Dona Insider prometendo tudo, entregando mais ainda. Vou deixar aqui abaixo o link para vocês conhecerem essa novidade da marca. E lembrando que temos também cupom. E com o nosso cupom, tanto para a primeira compra quanto para quem já comprou, vai garantir desconto. Então tá tudo aqui abaixo. Nosso cupom e o link. E vamos apoiar, porque quem apoia pode, apoia, a gente tem que apoiar junto, uma mão lava a outra. E Dona Insider possibilita com que eu esteja aqui falando com vocês
2 vezes na semana. Mas, depois desse babado, dessa notícia maravilhosa, vamos falar um pouquinho about medo. Sobre medo. Dá licença que eu vou dar um golinho aqui no meu cappuccino. Porque na cappuccino eu e o Michael a gente tem esse costume de falar cappuccino. Vamos falar um pouquinho sobre medo. Vou dar um contexto para vocês que essa gata garota aqui que vos fala saiu de uma sedentária até os 30 anos e partiu para uma vida basicamente assim, todo esporte novo eu quero experimentar. Eu não fui uma criança voltada para o esporte, a minha família nunca foi uma família que incentivava muito o esporte. O que eu conhecia como esporte era nas aulas de educação física, então depois que eu fui para a faculdade e não era obrigatório, deixei. Aos 30 anos, quando eu resolvo sair do sedentarismo, começo com corrida de rua, ali em 2016, me lesionei, fui para musculação, da musculação para o crossfit, virei atleta de crossfit durante 7 anos. E aí depois peguei um bode, porque muito tempo fazendo a mesma coisa, eu descobri que, poxa, eu quero experimentar diferentes modalidades. Então eu já fiz um pouquinho de aula de judô, já fiz um pouquinho de beach tênis, eu já fiz um pouquinho de futevôlei. E assim, se deixar eu vou colocando esportes na minha vida. Mas o último que entrou, completou 2 meses, eu comecei com triatlon. Porque no final do ano passado eu voltei para corrida de rua. Mas assim, pra mim, como eu treinava muito forte pro CrossFit, eram treinos de 3 horas diário, eu falei, cara, tá muito pouco, só 3 treinos na semana e tal, vamos colocar mais alguma coisa. Acabei caindo no triatlo. Alguns amigos meus, confesso que acabaram dando uma empurradinha. Quando eu fui pro triatlo, porque assim, quando eu fui pro cross, era tudo muito novo, muito novo. Mas quando eu falo de crossfit, apesar dos boca de sacola que não entende patavina nenhuma, ai lesiona, ai machuca. Não, o que machuca, deixa eu fazer um disclaimer. O que machuca no crossfit chama ego, tá? Isso machuca, porque daí chega aqueles homem e vê mulher fazendo peso mais alto e aí ele quer fazer mais alto sem preparo nenhum. Ou começa aquelas competiçõezinhas entre um e outro, entre uma menina e outra, entre um homem e outro, enfim. Então o que machuca dentro do CrossFit é ego, é você não ter preparo, não aguentar o processo de aprender, de se desenvolver e querer queimar etapas, tá? Como tudo nessa vida. Vai tentar acelerar o processo, vai se ferrar, vai tentar pular processo, eu quero chegar lá sem ter que passar degrauzinho em degrauzinho, vai cair, enfim. Só que no CrossFit, quando eu cheguei e aqueles milhares de exercícios novos pra mim, porque combina endurance, né, com corrida, com remo, com bike, com box jump, com muito cardio, a parte ginástica, que eu nunca tinha tido contato, então subir numa barra, fazer um pull-up, um bar muscle up, uma ring muscle up, andar de ponta cabeça. E tem a parte do LPO também que eu nunca tinha feito, né? Fazer um levantamento de peso olímpico, enfim. Então, eram muitos exercícios novos, mas o CrossFit, ele é dentro de um ambiente controlado. Então, eu entrava dentro do box, que é onde a gente treina. Então, eu tinha, além, né, de ter um espaço ali feito para o treinamento, eu tinha os coaches que estavam em volta. Então, tinha sempre alguém de olho, tinha alguém para você pedir ajuda e tal. Então, assim, foi desafiador, mas foi um desafio pessoal, de você realmente chegar no exercício e falar, cara, não consigo fazer. Foi muito bom, me desenvolveu como pessoa, como essa gana. Eu descobri que existe uma Andréia competitiva, eu descobri que existe aquilo me deu ânimo, aprender coisas novas, enfim. Mas quando eu vim pro triatlon, além de tudo muito novo, porque assim, são 3 modalidades. Então, a gente nada, pedala e corre. Né? Nadar. Dizer que eu nadava é uma palavra muito forte. Eu desde pequena fui criada assim em clubes, então eu sabia mergulhar ali, nunca tive problema, sempre foi uma coisa meio instintiva e natural, fui aprendendo a mergulhar. E quando eu estava treinando para CrossFit e alguns campeonatos começaram a colocar piscina, eu fiz aulas de natação, mas era assim, uma aula de natação de 50 minutos na semana. E eu fiz isso acho que por 3, 4 meses.
é muito insuficiente para você dizer que você aprendeu a nadar, tá? Nadar é muito complexo, muito mesmo. Então eu tinha uma noção de nado, certo? Bicicleta. Desde criança andava de bicicleta, mas quando você sobe numa bike speed, ela é mais veloz, ela é mais instável, o seu posicionamento na bike é diferente, por exemplo, de uma mountain bike, de uma bike que a gente aluga, aí é bike do Itaú. Então eu já senti muita diferença. E a terceira modalidade, o correr, tá, show, isso eu já fazia, beleza. Mas o que pega dentro do triatlo? Na natação, além de ser uma modalidade que não é comum, não são todas as pessoas que têm acesso, você tá na água, e a água por si só, ela é um componente que te dá medo, porque você não respira, você respira fora dela. Então, por si só, você já tá na horizontal, então é um exercício que você faz deitado, então a nossa respiração é diferente. Você está cercado por água, a água exerce pressão, a temperatura dela influencia. Então, confesso para vocês que ali é um ambiente que eu já sabia que na piscina já ia me dar um certo trabalho. Então, a natação eu faço 4 vezes na semana, aulas de 1h30, quase 2 horas. Então, hoje eu treino muito natação e ainda falta muito, tá? Mas tem um segundo componente. A gente ainda está falando de natação num ambiente controlado, numa piscina, com meu professor para fora. Vejo o fundo, dá pé para mim. A água não se mexe, a água ali é paradinha, é contida dentro de uma piscina. Mas as provas de triatlon, elas são feitas em águas abertas. Então, ou você vai fazer num lago, numa represa, que você não tem controle, não tem controle da temperatura da água, você não consegue ver o fundo, você não sabe até onde dá pé. Como a grande maioria é feita também no mar. Além de tudo isso que a gente tem num lago, numa represa, nós temos efeito da maré, água que puxa, ondas, a água é salgada, você em alguns casos também não vê o fundo. Nadar em águas abertas é você entender que a água tem movimento, que a água ela tem vida. Então, além de toda a dificuldade de tá deitado, difícil de respirar, a água ali ela tem vida. Ambiente que a gente não controla. Então, eu tenho este BO na natação e o BO para mim na bike, que ainda é os outros carros. É muito complicado, porque só depois que eu comecei realmente a pedalar é que eu vi como as pessoas não respeitam os ciclistas. E vice-versa, também tem ciclista que é audacioso, tem ciclista que é debochado, tem ciclista que anda onde não deveria andar, tem para os dois lados. Mas, obviamente, o lado mais perigoso é quem está dentro do carro. Então, essa pessoa, ela tem uma arma na mão com uma pessoa que tem apenas o corpo para se defender. Então, todo esse BO do trânsito, que por si só já é muito difícil. Aqui em Maringá nós temos algumas ciclovias, mas não são boas ciclovias para fazer o nosso treino, elas não são muito extensas, então a gente tem quilômetros e quilômetros para fazer na semana. Então geralmente a gente tem que ir para a estrada ou tem que ir para vias maiores onde tem mais carro também. Além, né, mulher, além de tudo, mulher, que a gente tem que lidar com assédio, com homem que passa buzinando, homem que já passou por mim tentando passar a mão na minha bunda enquanto eu tava pedalando. Então assim, o bagulho é tenso. E aí, por que eu tô dando todo esse contexto? Para vocês entenderem o panorama do ambiente onde eu estou. E por mais que eu me considere uma pessoa corajosa, não significa que eu não tenha medo. E confesso para vocês que depois de mais velha, os meus medos se intensificaram. Então, por exemplo, numa bike, o meu medo é muito maior do que quando eu era adolescente. Porque quando eu era adolescente, a gente é meio inconsequente, a gente não pensa na consequência. O adolescente, ele faz. Depois ele pensa imagina se pega no olho. E quando você é mais velho, você tem noção da consequência. Então eu sei que um tombo de bicicleta machuca muito.
Eu sei que os meus ossos, com o tempo, eles não colam na velocidade que os ossos de uma criança. Eu sei que eu não posso ficar muito tempo parada me recuperando de um tombo, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que prestar serviço. Então, assim, não vou ser bancada de ficar parada me recuperando de um tombo de bicicleta. Então, quanto mais velho a gente fica, a gente mais noção tem das consequências, tem noção de como é difícil, talvez, a recuperação, então a gente fica mais temeroso. Por isso que hoje eu entendo os pais, quando ficam, eles tentam antever o problema, porque eles têm noção da consequência. E eu confesso para vocês que estar numa modalidade dessa agora, com todos esses desafios, tem me deixado com mais medo do que o comum. E especificamente neste final de semana, eu fiz algo pela primeira vez. E o triatlon tem me proporcionado isso, fazer várias coisas pela primeira vez aos quase 40 anos. Que foi nadar em águas abertas, tá? Bombinhas, para quem não conhece, Mariscal não é uma praia mais brava, tem bastante ondas, enfim, mas ali Bombinha Central, a Praia de Bombas, a Praia de Quatro Ilhas, são praias mansas. Elas têm ali uma ondulação, mas ela é mais aqui já quase na areia. E são praias que você vai fundo assim e vai dando pé. Mas eu tava sozinha. Pela primeira vez. Muitas pessoas, quando vão fazer seu primeiro contato com águas abertas, uma pessoa aluga um caiaque e vai do lado, um stand-up vai do lado, ou vai nadar com mais pessoas, mas não era o meu caso. E eu tinha essa oportunidade na mão. Falei, cara, eu tô aqui, tava muito frio, a água tava em torno de 16 a 15 graus de temperatura, é muito frio. Eu tinha levado minha roupa de borracha, eu tinha levado óculos, eu tinha levado todo, aparato, porque eu pensei, cara, onde eu moro não tem. As minhas provas, elas vão ser todas onde é mar, não é represa, não é lago. Então eu não posso deixar essa oportunidade passar. Eu já vou estar aqui. E esse é um paralelo que eu faço para algumas coisas na nossa vida, de quando oportunidades que chegam na nossa frente, como o medo, ele vai, mesmo racionalmente, você sabendo que aquilo é bom, que aquilo é o melhor, que aquilo precisa ser feito, como às vezes o medo, ele vai paralisar a gente. Cara, e é uma coisa irracional, mas ele vai paralisar a gente. E aí, nós chegamos na quinta-feira, dei uma olhada no mar, ainda estava muito frio, mas assim, muito frio, gente, vocês não estão entendendo. No mar e fora dele. E eu falei, bom, eu vou ficar aqui até domingo. Eu preciso aproveitar todos os dias para nadar. Porque eu só vou ter contato com o mar agora lá na minha prova, no final de setembro. Então eu preciso treinar. Porque não é a mesma coisa você nadar numa piscina e você nadar no mar. Eu confesso pra vocês que na quinta-feira, quando eu olhei pro mar, começou a vir tanta coisa na minha cabeça, tanta coisa. Eu comecei a tentar antever, eu falei, cara, mas e se o mar me puxar? Mas até em tubarão eu pensei. Tubarão no litoral catarinense. Falei, cara, vai surgir um tubarão, eu vou estar nadando e vou virar a camiseta de saudade, eu vou virar a estatística de mergulhador, nadador que virou comida de tubarão. Todos os medos possíveis que vocês podem imaginar passou na minha cabeça. Peixe me morder, eu bater numa tartaruga, o mar me puxar era o maior medo que eu tinha. Do mar me puxar, do mar me levar, de eu entrar numa onda, tomar um capote, de eu desmaiar. 1000 coisas passaram na minha cabeça. E eu fiquei, cara, na quinta até na sexta, assim, toda hora, assim, eu tava ali, tava curtindo o momento. Eu pensava, putz, mas amanhã eu tenho que nadar, mas amanhã eu tenho que nadar, mas amanhã, meu Deus, amanhã eu tenho que entrar no mar, amanhã eu tenho que nadar, amanhã eu tenho que nadar, enfim. Chegamos na sexta-feira, me preparei toda pimpona de roupa de borracha, coloquei touquinha, coloquei óculos, fiz aquecimento. E aí alguns podem falar, mas por que o Maicon não foi com você em alto mar? Porque nós não achamos para alugar caiaque, stand-up, a gente procurou,
porque daí ele ia do meu lado me dando orientação, porque tem mais isso, quando você tá em águas abertas, você perde a orientação. Então assim, você até olha assim, pô, vou mirar naquele prédio, mas você pode começar a nadar meio em zigue-zague, se perder e ir pra dentro do mar. Meu medo era esse, tipo assim, eu vou começar a nadar sem referência e vou parar lá, né, lá nos braços lá da Ariel, lá pro fundo do mar. De tão absurdo. Eu hoje falando pra vocês isso parece muito absurdo, mas enfim. E entrei, comecei a nadar, fui nadando bem, aí eu olhava, eu via que eu não via meu pé, eu não via o fundo, eu falava, pô, muito diferente da piscina, mas tentando manter uma respiração, dado uma certa hora, eu olhei pro Maicon, que tava lá fora me guiando, e a gente fez, a gente estabeleceu alguns sinais, ó, se fizer assim com as duas mãos é pra eu vir mais pro raso e tal. Mas eu olhei pro Maicon, eu achei que o Maicon tava muito longe. Naquilo eu jurei que o mar tinha me puxado pra dentro, que eu não ia ter força pra voltar, e tive uma crise de pânico em alto mar. Eu comecei a bater meus braços, eu tava com boia de localização, com boia de identificação, eu tava com a roupa de borracha que ela já boia naturalmente. O mar não estava puxando, mas eu senti que ele estava puxando. Eu comecei a me ver sendo puxada e eu comecei a bater braço e voltar pro Maicon desesperada. Eu cheguei no Maicon, meus olhos assim, estavam duas burcas gigantescas. E quando eu tava pra fora, eu já me senti uma idiota, porque eu vi que o mar estava uma piscina. Eu tava nadando, quando eu olhei no meu relógio, eu vi que eu tava nadando num ritmo muito bom. Um ritmo além do que eu tava esperando para uma prova. Vi que eu tinha nadado bastante, tipo assim, ó, numa tacada nadei 400 metros. Eu falei, cara, tava bom. O que foi que se passou? E ali eu entendi que eu vi o pé feio e horroroso do medo. E aí isso talvez explique por que alguns de nós não estão conseguindo tirar alguns projetos do papel, mudar as próprias vidas por medo. E o medo, ele é irracional. Você não explica. Gente, eu não tava longe do Maicon, mas como eu tava deitada, eu não tinha muito parâmetro. Então eu vi aquele corpinho longe, assim, eu falei, meu Deus, eu tô em alto mar, eu vou dar de cara com o Titanic aqui dentro, meu Deus, eu tô nas profundezas do oceano, vou dar de cara com o Aquaman e tal. Passou mil coisas na minha cabeça. E aí, na hora, eu entendi que o medo a gente não controla, ele vai vir. É uma reação natural de proteção, isso é sobrevivência, é graças ao medo que a gente evoluiu enquanto espécie. Foi tendo medo que a gente criou casas, foi tendo medo que a gente se enfiou em cavernas, foi tendo medo que a gente inventou o fogo, foi tendo medo que a gente inventou formas de guardar alimentação, para se proteger, para se preservar, para enquanto espécie se preservar. Então o medo, ele é natural, a gente vai sentir e é ótimo que a gente tenha, porque, né, vai prevenir a gente de fazer muita cagada nessa vida. Mais uma coisa é fato. Eu preciso encarar. Não tem jeito. Não vai ficar assim. Porque o que eu pensei? Quando eu saí do mar nesse primeiro dia, eu falei, cara, você não tem o que fazer, Andréia. Você escolheu fazer esse esporte. Você já tá inscrita em 2 provas e as 2 são no mar. O que você vai fazer? Você vai chegar lá no dia e falar assim, não, gente, olha, eu vou participar da prova, mas eu vou ali dentro do clube, eu vou fazer na piscina a minha parte de água e depois eu volto pra prova normalmente? Não. Ainda é pior na prova, né? Porque você tá nadando com várias outras pessoas, batendo braço, batendo perna, tudo de uma vez, aquela loucura. Então eu entendi ali que era assim, ou eu desisto do triatlon, porque vai ser sempre assim, ou eu vou ter que encarar esse pé medonho, horroroso, que parece o meu, do medo. Eu vou ter que provar na pele, pra mim, que eu sou capaz de vencer aquele medo. E no outro dia, eu voltei, não sem medo, com muito medo ainda, mas eu já voltei mais preparada. Eu fui para uma outra praia do lado, que essa assim não tinha, era 0 onda, tá? Zero onda.
Estabeleci outros sinais para o Maicon, tipo desde distância e tudo mais. Tentei cadenciar, aí conversei com pessoas que já tinham nadado em água aberta, falei com o meu treinador à noite, falei com algumas colegas do tri também, falei, cara, elas foram, ó, nada, né, numa orientação, faça isso, faça aquilo, faça... Então, assim, colhi mais informações, me preparei melhor e fui nadar. Resultado, nadei mais de 1 quilômetro, muito encaixado, só voltei porque o Maicon pediu para eu voltar, porque senão eu teria continuado. No início, nos primeiros 200 metros, eu tive um início de crise de pânico. Naquele momento, ao invés de desistir, eu simplesmente virei de barriga para cima e comecei a nadar de costas. Então eu comecei a flutuar e jogar meus braços, recuperei a minha respiração, virei e continuei. E na minha cabeça eu ficava, você não está sendo puxada, você não está sendo puxada, você não está sendo puxada. E eu fui cantando isso na minha cabeça. Você não está sendo puxada, você está indo para frente. Você não está sendo puxada, você está indo para frente. E fiz um nado espetacular, numa velocidade espetacular. Nadei encaixado, nadei gostoso, nadei bem. E fiquei muito feliz. Eu saí do mar muito feliz, mas muito feliz com o que eu tinha entregado. E ali eu tive a certeza, e foi quando até eu pensei, eu falei, cara, isso precisa ir pro pod. Porque eu dou de cara com pessoas diariamente, nas consultorias principalmente, de pessoas que sabem o que precisam fazer, têm até um plano para o que sabe o que precisa fazer, mas tem medo. E o medo a gente vai sentir. E ali foi algo que eu coloquei assim, ou eu vou ficar muito amiga do medo, e eu vou entender que ele tá ali para me proteger, e entender que ele não é contra mim, ele é minha preservação e ele é minha proteção, vou abraçar esse medo e vou junto com ele, ou eu preciso desistir. Ou eu preciso falar, cara, triatlon não é pra mim, eu vou fazer um duatlon, que é só bike corrida, e adeus, falou, não quero mais fazer na água. E muitos de nós talvez estejam exatamente neste ponto, de romper uma relação, de recomeçar um novo trabalho, de começar um novo empreendimento, de começar um exercício físico. Quantas pessoas eu já não conversei de Andréia, eu quero fazer um exercício físico, eu quero ir pra academia, mas poxa, eu tenho medo do que vão pensar, eu tenho medo do que vão falar, eu tenho medo do que vão achar de mim, do que vão falar do meu corpo, do que... Uma coisa completamente absurda, né? Uma vez a menina falou assim, eu tenho medo porque eu vou começar a fazer academia e quando eu entrar lá todo mundo vai me olhar. E aí eu lembro que eu falei pra ela, eu falei, cara, você já parou pra pensar que quem tá ali tá com tanta luta individual, tá com tanta briga mental pra estar ali, porque a gente não quer tá, gente, é difícil, que ela pode estar te vendo, ela pode estar te olhando, mas ela não tá te vendo. O olhar dela pode ser só um olhar vazio, pensando, Deus, o que eu tô fazendo aqui? E a gente, no alto da nossa importância, acha que as pessoas estão vendo, que elas estão julgando a roupa que eu tô gordinha, que eu tô acima do peso, que eu não sei fazer o... Sabe? Tem que ir com medo. Assim, eu sempre achei muito... Não gosto de frase clichê, né? Mas todo clichê tem razão de ser clichê. A gente precisa entender que tem uma hora na nossa vida que é o vai com medo mesmo. Porque ou tu vira um bundão e sai desistindo toda vez que a gente tiver medo, e vou dar um spoiler, quanto mais velho, mais temeroso você vai ficar, ou realmente eu vou ter que me lançar, não na inconsequência. Aí é que tá. Não foi que, no outro dia eu fui lá e bati no peito, e eu sou foda, e eu vou... Não, eu colhi mais informações, eu me preparei um pouco melhor, eu fiz um trabalho na minha cabeça, de entender que o medo estava ali só para me preservar, não era para me parar, não era para me assustar, mas é um trabalho mental que muitas vezes a gente vai precisar fazer. Então, quando o medo, ele mostrar o pé horroroso, feio, feião, terrível que ele tem, você vai precisar olhar para esse pé e ver esse pé como um amigo, não como um item de assustar uma casa de 3 cômodos. Mas que ele tá ali para te ajudar na preservação. Mas que ou tu supera ele, vai com ele mesmo,
e faz, ou você vai viver paralisando em decisões porque, pasme, você sempre vai ter medo. E quanto mais medo eu tenho, mais medo eu vou ter. Porque se eu tivesse... Porque teve uma hora na natação que eu falei assim, puta que pariu, Andréia, você já pedalou em tal lugar lá em Maringá, no escuro e tal, você tá com medo disso aqui? Então eu comecei a ter algumas falas comigo mesmo de lembrar das vezes em que eu precisei ser corajosa. E a gente só precisa ser corajosa quando a gente é desafiado, quando a gente tem medo. A vida não exige coragem da gente quando tu tá uma mão. É quando tá com medo. Então, cara, para um pouco pra pensar. Sabe, se essa tua vontade de desistir dessa empreitada, ela não é só um excesso de medo que você não quer encarar. Medo não é pra te paralisar. Medo é pra te deixar mais atento e preparado. Porque depois no domingo, minha filha, eu tava nadando feito um peixinho, agora eu já tô querendo até fazer travessia oceânica. De tão gostosinho que o negócio ficou. Uma vez que eu venci e superei esse medo. Tem medos que são insuperáveis. Tem medos, por exemplo, altura. Insuperável na minha vida, mesmo eu tendo 1,76 vivendo em altura. Morro de medo. Trabalhava com isso, eu não chegava no parapeito, eu não chegava na janela. Insuperável. Medo do escuro. Insuperável. Tem medos que eu vou lidar melhor com ele. Hoje eu até consigo dar umas andadinhas aqui em casa em alguns lugares escuros, mas eu ainda tenho medo do escuro. Então assim, tem medos que eles realmente vão ser insuperáveis. Mas se eu desistir toda vez que ele me mostra o pezão dele, aí, meu filho, aí a gente não vai pra frente mesmo. E aí as grandes coisas, as coisas que demandam muita coragem, as coisas que demandam muito peito, que demandam, sabe, valentia, não vai acontecer. E a gente vai ser sempre aquela pessoa que, eu quase fiz, eu quase gravei, eu quase saí, eu quase terminei, eu quase viajei, eu quase comecei, mas fica paralisando toda vez pelo medo. Não deixe o pé feio do medo te assustar mais do que ele deve. Se prepare melhor, se cerque melhor e entenda que as coisas na vida elas vão ser feitas, não tem nada que você vai fazer na ausência de medo. Porque o que você faz na ausência de medo já não te motiva, já vira rotina, vira hábito. E aí a gente quer, fugir de rotina e de hábito. O que realmente vale a pena vai dar medo, vai dar frio na barriga, vai fazer você pensar sobre aquilo, vai fazer você se preparar sobre aquilo, mas é o que mais vale a pena. Um beijo e até a próxima.